No Cicobi Cred Unaí, você pode mais. Cicobi Cred, soluções em capital de giro, desconto de cheques e duplicatas para a sua empresa realizar bons negócios. Conheça o consórcio Cicobi de automóveis, imóveis urbanos e rurais. Cartão Cicobi Card. Você usa, acumula pontos e ganha prêmios. Temos uma linha de crédito especial para aposentados, servidores do Estado e empresas conveniadas. Cicobi Cred Unaí. Aqui você pode mais. 3676-1532. Olá, boa noite. Está no ar o programa Câmara Aberta. Hoje nós vamos falar sobre o setor imobiliário público e privado. Aqui comigo o engenheiro civil e também empresário Geni Souza Oliveira. Ele vai estar participando aqui desse bate-papo com a gente. Eu quero lembrar também que você pode participar ligando no 3676-2599. Nós vamos sortear no final do programa uma pizza doada aí pelo Vila Verde, Pizzaria e Restaurante Vila Verde, e também um perfume da Everest Confecções. Ligue, participe com a gente, 3676-2599. Nós voltamos em instantes. Hoje nosso assunto é o setor imobiliário, tanto público como privado. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o empresário, também engenheiro civil, Geni Souza Oliveira. São vários os assuntos, se você tiver dúvida com relação a algum desses temas, é só ligar aqui para a gente. Geni, eu queria que você começasse me falando a diferença entre o setor imobiliário público e privado. Qual que é a diferença entre um e outro? Sim, o público, o financiamento provém os recursos do setor público via o Ministério das Cidades, em convênio com prefeituras, onde os programas são operacionalizados normalmente pelos municípios, pela gestão pública ou pelo terceiro setor, que alguns programas podem ser operacionalizados por ONGs, OCIPs. O terceiro setor, quero dizer, são entidades representativas da sociedade organizadas e habilitadas para operacionalizar alguns programas. Certo. Como já aconteceu na nossa região recentemente com o crédito solidário. Sim, e com relação ao privado? Ao privado, proveniente do sistema financeiro da habitação, que são operacionalizados pelas instituições financeiras, pelos bancos, que são vários hoje operacionalizando, né? E o que a gente lembra mais, que praticamente trabalha quase que a gente há muitos anos, que é a Caixa Econômica, que encampou o antigo BNH. Mas hoje o sistema financeiro é operacionalizado praticamente quase todos os bancos privados. Ok. Ligue e participe, 3676-2599. Hoje você concorre a uma pizza do Vila Verde Pizzaria e também a um perfume da Everest Confecções. Geni, eu queria que você também me falasse um pouquinho da sua área de atuação. Você é empresário, engenheiro civil, atua em Unaí, toda a região aqui do entorno. Sim. Eu vim de Belo Horizonte para o Unaí e fundei uma empresa que é a Noroeste Engenharia e Representações Limitadas, que já fiz algumas obras para o setor público, inclusive a Prefeitura de Unaí e outros da região, que eu vou citar a cidade de Bonfinópolis, que eu executei uma ponte, e mais alguns projetos de reformas, inclusive do posto de saúde, que transformamos em um pequeno hospital, que o projeto foi da Noroeste Engenharia. E também, como engenheiro, participo do mercado local, tanto a nível privado, quanto para o setor público também, tanto a nível de projeto quanto de execução de obras.
Então, atualmente estou atuando em Unai, Brasília, Paracatu e as regiões vizinhas. Quer dizer, você mantém um escritório? Eu mantenho um escritório em Unai, outro em Brasília e outro em Paracatu. Há uma diferença muito grande entre esse trabalho que é feito em Paracatu, que é feito em Unai, que é feito em Brasília? Olha, veja só, cada mercado, cada cidade tem suas características, tem seus segmentos, tem suas peculiaridades. A clientela, ela tem suas nuances, ela tem a clientela que... Paracatu, por exemplo, é uma cidade que tem uma história maior, tem a participação maior dos profissionais, o próprio cliente, ele ao executar, ele, em primeiro lugar, ele procura o profissional da área, ou engenheiro, ou arquiteto, ele se reporta mais ao profissional da área. Já o Unai já tem algumas características que 10 anos atrás nós tínhamos menos profissionais, hoje nós já temos profissionais mais suficientes, mas mesmo assim ainda há uma certa dificuldade. Normalmente o cliente de Unai, ele procura primeiro o profissional leigo para depois procurar regularizar. E às vezes ele perde muito dentro desse aspecto aí. Não só aqui também, em Brasília também nós temos mercado dessa forma, mas está melhorando, inclusive com a participação mais efetiva no mercado, a divulgação de profissionais mais experimentados, e dá para a gente notar isso rodando a cidade. A gente vê hoje construções que a gente nota que tem uma mão diferente, que não é do proprietário do projeto, é de um arquiteto ou de um profissional mais experimentado. Então, daí está de parabéns nesse sentido. Até mesmo a inserção do plano diretor veio exigir mais qualidade nesse aspecto. Agora nós temos vários aspectos aí para analisar. A questão do plano diretor mesmo, ela está ligada ao desenvolvimento urbano sustentável. Sim, o que a gente pensa, vamos dizer assim, o que seria um desenvolvimento urbano sustentável? Vamos pensar, fazer uma correlação a uma gestação, ao processo de gestação de uma vida humana. A gente tem que cuidar de todas as etapas, planejar. Inicia o casal, começa primeiro pelo casamento, depois vem o desenvolvimento, o acompanhamento por parte de um profissional da área, vamos dizer assim, da área médica, e todo o processo de crescimento da criança. E assim a gente pode se reportar também a uma cidade. Se a gente conceber a criação de Brasília, e hoje a gente analisar como ela foi concebida e hoje como ela se encontra, esse processo ele se iniciou dentro de um processo de um desenvolvimento sustentável. Foi uma cidade altamente planejada, projetada por uma equipe técnica de altíssimo nível, mas que chegou dentro de um certo processo de vida, ela foi desmantelada. Esse processo foi altamente, vamos dizer, houve aí um processo de cancerígeno aí, promovido por quem? Pelo próprio setor público, que permitiu uma ocupação desordenada, que hoje praticamente está praticamente difícil de ser resolvido. Quer dizer, nós temos aí uma lei que foi aprovada, me parece que em 2004, que ela veio para coibir esse tipo de desordenamento, a criação de planos diretores, onde esses planos diretores, para serem implantados, eles primeiro precisam ser discutidos pela sociedade. A sociedade precisa fazer seus diagnósticos, e discutir democraticamente, e para depois a sociedade refinar, através de seus representantes da gestão pública, tanto a parte do executivo e pela parte do legislativo. E, infelizmente, na urgência da aprovação desses planos diretores, isso não aconteceu. Infelizmente, isso em Unai aconteceu dessa forma.
plano diretor foi aprovado com vícios, erros, e que dentro do processo ele precisa ser rediscutido, e até hoje ele não foi rediscutido. Eu, infelizmente, como profissional, presenciei essa aprovação desse plano, presenciei, estou vivenciando dentro dele, e os processos são cheios de vícios, e a sociedade em si, representada pelo Legislativo, não vem cuidando desse aspecto de rediscutir, melhorar e corrigir os seus erros que são naturais. É uma cidade complicada, na sua opinião? Hoje o Unaí é uma cidade altamente complicada, vamos dizer assim, é um trânsito caótico, altamente, os serviços públicos são altamente centralizados, quer dizer, o centro hoje praticamente tem uma dificuldade enorme da sua relação de comércio, serviços públicos, trânsito, um trânsito difícil, estacionamento complicado. E dá para qualquer pessoa leiga ou ver que há uma dificuldade. E a cidade vem crescendo desordenadamente. Vamos dar um exemplo sobre um loteamento do Beira Rio, que, na verdade, aquele loteamento jamais poderia ter sido concebido ou aprovado sequer, porque é uma área de alto risco de inundação, como nós já presenciamos aí nas últimas enchentes, 3 anos atrás, né? 4 anos atrás. Ou 3 ou 4 anos atrás nós tivemos essa... E já tínhamos conhecimento que isso pode acontecer, recorrer daqui 1 ano, ou 2 ou 3. E é uma situação, um loteamento que, na minha opinião, deveria ter que ser repensado, talvez até com o deslocamento dessa área ser remanejada, e essa área ser talvez até transformada num parque municipal. Ok. Já infelizmente nós vamos ter que chamar um comercial, mas nós voltamos em 1 minuto. Neuza Madeiras e Casa Forte, agora em um só lugar. Amplo espaço, preços acessíveis e a qualidade dos produtos e serviços que você já conhece. Não perca tempo, tudo o que você precisa está aqui. E o Grupo Neuza Madeiras traz mais uma novidade: construindo o seu sonho. Traga seu projeto que nós realizamos. Rodovia BR-251, número 15, fone 3676-7222. Neuza Madeiras e Casa Forte. Mas o que é isso aí? É maçã do amor, pros clientes. Aí. Você acha que com cartão Ipiranga, que dá até 10 centavos de desconto no combustível e o dobro de quilômetros de vantagens, alguém vai dar bola pra isso? Insensível. Ih, magoou. Daqui, dá uma maçã que eu compro. Dá, filho, dá. Quilômetros de vantagens. Apaixonado por carro, participa. Obrigado ao homem do campo. Sementes Nelore. Nasce e cresce forte. As fazendas Alegria e Maravilha, no Noroeste Mineiro, orgulham-se de produzir e oferecer ao mercado pecuário sementes de qualidade, que passam por um controle rigoroso em todo o processo de produção. É por isso que as sementes Nelore se destacam entre as demais sementes. Sementes Nelore, essa marca é de confiança. Pela semeadura do chão. A Capu tem de tudo e está de portas abertas para todos. Então venha fazer suas compras economizando tempo e dinheiro. Arroz Dono da Casa tipo 1, só R$ 6,49. Refrigerante Quat 2 litros, R$ 1,99. Biscoito Mabel Rosquinhas, apenas R$ 3,95. Energético Burn, R$ 3,79. A Capu é a casa do cooperado. 2102-5100. Muito bem, olha só, eu tô aqui para te lembrar que toda sexta-feira a gente tem o Automax
às 13 horas, com reprise aos sábados às 11h30 da manhã, sempre trazendo novidades e dicas importantes para você que está querendo comprar um carro novo ou seminovo. E o melhor, um carro da Fiat. São os melhores veículos do Brasil. Automax toda sexta-feira às 13 horas, com reprise aos sábados às 11h30. Eu te vejo sempre aqui então. Até lá! Estamos de volta com o programa Câmara Aberta, hoje recebendo o engenheiro civil e também empresário Geni Souza Oliveira. Nosso assunto está sendo o setor imobiliário público e privado. Geni, nesse segundo bloco eu queria abordar com você a questão da sua atuação profissional. Como que é feito o seu trabalho? Também é como se fosse uma consultoria, em especial para financiamentos. Se eu tenho um imóvel em Unai, quero comprar outro em Brasília, posso fazer isso? É você que vai me ajudar a realizar essa questão de uma compra de um imóvel financiado em Brasília, por exemplo? Sim, hoje a minha empresa está habilitada e preparada para atender essa possibilidade de um morador de Unai adquirir um imóvel em Brasília com financiamento, apesar dele ser morador de Unai e sua renda ser de Unai. Aliás, ele pode comprar não só em Brasília, mas em qualquer parte do Brasil. Aí isso vai depender do recurso que ele vai ser utilizado. Agora, o que ele não pode ter, o que o inabilita, ele ter no mínimo um imóvel financiado. Ele só pode ter no máximo um imóvel com financiamento. Mas o fato dele ter a sua casa própria em Unai, nada o impede de adquirir outro imóvel com financiamento fora da cidade de Unai. A questão aí é a fonte do recurso onde ele vai captar o financiamento. No caso, se a pessoa... E já são detalhes que a gente pode esclarecer aí mais na frente. Sim, se a pessoa tem alguma dúvida, como... Ele poderia depois passar a dúvida para o Roberto no telefone 38 99 55 40 86. A gente vai fazer esse procedimento porque aqui é um início que a gente está divulgando. Nós estamos tendo essa oportunidade via TV Rio Preto, que está de parabéns em colocar um tipo de programa desse nível e que está permitindo um empresário, um pequeno empresário, um grande ou um mega empresário, vir aqui divulgar a sua atuação no mercado e em outros mercados. Porque pensar isso em Unai há 10 anos atrás era praticamente proibitivo, né? E já tem muitas pessoas de Unai que te procuram para fazer isso? Sim, sem dúvida aí. Sim, a gente já está atendendo esse mercado, que a gente tem um escritório, nós temos a figura hoje do correspondente imobiliário, que a gente está habilitado a levar seu financiamento para qualquer parte do país, seja Unai ou Belo Horizonte, a gente fazer as parcerias com esses mercados locais. Para isso você conta com uma equipe aí grande também. Sim, e as parcerias também, porque o importante não é só a equipe que você tem disponibilizada dentro do seu corpo, da sua empresa. Sim, o relacionamento que você tem com o mercado em si, as parcerias. Né? Às vezes eu posso atender uma grande empresa, uma captação de um grande financiamento via BNDES, que não seria a minha empresa, mas eu tenho a relação com um consultor do setor que está ligado ao BNDES, que no caso de Minas, quem operacionaliza os recursos do BNDES em Minas é o BDMG. Eu já tive a oportunidade de atender 2 a 3 clientes locais. Certo. Ainda falando desta questão profissional,
Você já disse que vai depender de algumas questões para a pessoa conseguir esse financiamento. Por exemplo, ela pode usar o FGTS, algum fundo? Sim, quando ela... aí eu vou falar informalmente, eu não posso falar aqui formalizadamente a esse respeito, que não compete a minha pessoa. Só que o usuário do FGTS, ele só pode adquirir o imóvel no ambiente de trabalho, adquirir a sua residência no ambiente que está vinculado ao seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho em Brasília e moro em Unai. Posso? Olha, depende. Tem alguns critérios aí, às vezes pode. Em algumas situações pode. Agora, mas está restrito mais ao local do seu trabalho, do seu trabalho, da sua fonte de renda. Certo. Uma curiosidade minha, por que o Unai cresce tanto para cima? Por que tantos prédios em Unai? Eu acho que é falta de um planejamento. Aí eu critico aí a gestão pública. Infelizmente, a gestão pública ela falha nesse aspecto aí. Primeiro, porque às vezes é até uma gozação que a gente sofre em Paracatu por ser de ou o paracatuense sofria de Unai nesse aspecto. Alguns unaienses chegaram para não, nós estamos progredindo. Não, nós estamos sombreando Paracatu. Paracatu está sob a nossa sombra, porque nós estamos verticalizando. Mas isso não é vantagem às vezes. Eu, pessoalmente, eu tenho minhas críticas ao aspecto da verticalização. Eu acho que a verticalização ela precisa estar precedida de que a cidade tenha uma infraestrutura suficiente para atender, tanto vamos dizer assim, primeiramente, na parte de trânsito. Quando você congestiona uma região, você vai provocar aí uma dificuldade no aspecto de trânsito, no aspecto dos serviços sanitários, no aspecto de energia, uma série de coisas. E hoje, as grandes cidades, elas estão repensando esses centrões. Belo Horizonte é um exemplo disso aí. Inclusive, eu tenho notícia que Belo Horizonte está com um projeto assim, fantástico, revitalizar o centro. Vamos dizer assim, um centro de uma cidade interior, onde você concentra todos os serviços, você vai marginalizando a periferia. Quer dizer, se você vai verticalizando, nem sempre você está buscando qualidade. Às vezes até eventos que a cidade recebe, naquele período de eventos, 2 a 3 dias, vem a congestionar, vem a perturbar nós. E daí é onde que algumas cidades que têm aí uma gestão melhor, vou dar um exemplo disso aí que eu conheço. Formosa de Goiás está bem à frente de Unai, Paracatu nesse aspecto. Dificilmente, hoje, Formosa é uma cidade Paracatu, que tem uma população um pouquinho maior que Unai. Unai, Paracatu e Formosa tem praticamente a mesma população. E a gente nota que a qualidade, a distribuição dos serviços públicos em Formosa é melhor que Unai e Paracatu. Por quê? Porque são descentralizados. Um exemplo é o serviço público, o hospital público de Formosa, que ele está numa região periférica, onde tem uma qualidade ambiental, tanto na qualidade ambiental, vamos dizer assim, sonórica, como de espaço. O serviço, o serviço judiciário também de Formosa está altamente centralizado, praticamente ilhado dentro de um cerrado, né? O Unai está congestionado, você não consegue, se você... até os serviços bancários também são passíveis desse tipo de crítica. À medida que você descentraliza, você cria condições melhores, de melhor qualidade de vida. Certo. Já voltando ao assunto de financiamento,
Um exemplo, eu tenho um terreno de 300 metros. Eu posso financiar 2 casas para esse terreno? Sim, pode. Como que isso é uma crítica também que eu vou fazer à gestão pública de Unai. Eu já tenho 10 anos ou 12 anos que eu vim de Belo Horizonte para cá. A gente sabe que a lei federal que regulariza os loteamentos permite minimamente a área mínima de 125 metros quadrados. Se a gente se reportar a Brasília, que é a capital federal, né, a gente vai notar que os terrenos máximos nas regiões mais adensadas é em torno de 180, 200 metros quadrados. Né? O Unai era de 150, passou para 200, passou para 300. E nesses últimos 5 anos, nós tivemos uma valorização imobiliária muito intensa, chegando até mesmo assim, a valores proibitivos você edificar uma residência na região em torno, num raio médio de 1.000 metros em relação ao centro, aqui na região de Unai. Então, veja só, se você... Mas, porém, o município, que é a gestão pública, permite que você verticalize excessivamente. Eu dou exemplos que num lote de 300 metros quadrados de esquina, foi edificar 2 subsolos, 10 pavimentos na vertical, gerando aí uma área construída de 5.000 metros quadrados. Então, a relação terreno e esse prédio, às vezes, a maioria você não encontra serviço, área de lazer. Então, acomodando um prédio desse, acomodando tanto no térreo a parte comercial, quanto na vertical 20 ou mais famílias, né? Quer dizer, uma população assim, dentro de uma área altamente adensada. Okay. Né? Então, num terreno de 300 metros, se a área é mínima, você pode sim partir para uma instituição de condomínio, que isso já é um aspecto que o Unai antes, acho que 6 meses ou 1 ano atrás, não podia, hoje já está sendo permitida. Até mesmo, antes não podia por ignorância, talvez, dos serviços aí públicos. Ok. Eu quero lembrar que você pode ligar e participar 3676-2599. Você vai concorrer hoje a uma pizza do Vila Verde Pizzaria e também a um perfume da Everest Confecções. Você tem mais um bloco para participar. Até daqui a pouco. Você quer investir em formação superior e ser um profissional de sucesso? Seja em qualquer área do seu interesse, as faculdades Finon e Texoma têm as melhores opções para você. Humanas e Educação, Letras e Ciências Sociais, Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências da Saúde e Biológicas. São 22 cursos à sua escolha. Vestibular Integrado 2011. Inscrições abertas. Provas dia 5 de dezembro. Acesse www.vestibularintegrado2011.com.br. O tempo vai fechar. Hora de acabar com as larvas da dengue. Com a época das chuvas, a dengue volta. Não deixe essa doença transformar o seu verão em um pesadelo. A única maneira de vencer o mosquito é com a ação de todos, destruindo os focos de desenvolvimento das larvas. Fique atento a qualquer forma de acúmulo indevido de água, que pode se tornar criadouro da dengue. Combatendo a dengue. Prefeitura Municipal de João Pinheiro. Administração 2009-2012. Sua grandeza está em seu povo. Você sabia que 10% das crianças matriculadas na Rede Estadual de Educação em Minas não tem o nome do pai na certidão de nascimento? Reconheça seu filho. Procure o cartório de registro civil mais próximo de sua casa. Não custa nada ser um pai legal. Uma campanha dos cartórios de Minas Gerais. Apoio TV Rio Preto. Vestibular agendado Facto 2011.
O seu futuro profissional depende das decisões tomadas hoje. Venha fazer parte da instituição pioneira no ensino superior em Unai. Informações 3676-6222 ou pelo site www.facto.br. Facto, qualidade e compromisso com a educação superior. O que faz da cooperativa Cicobi Credipar Nor sinônimo de tranquilidade e segurança a seus associados? A resposta é união. União entre a ética e a responsabilidade do trabalho, oferecendo cada vez mais qualidade dos serviços a toda a comunidade. União da dedicação com a transparência de nossas ações presentes em cada um dos nossos colaboradores e parceiros, gerando integridade e respeito mútuo. União entre a confiança e profissionalismo que faz de você cooperado, dono e cliente preferencial. Parabéns especial a vocês associados pelos 15 anos da nossa cooperativa de crédito. Cicobi Credipar Nor. 15 anos, nova marca, novo tempo, o mesmo compromisso. Estamos de volta com o programa Câmara Aberta, hoje recebendo o engenheiro civil e também empresário Geni Souza Oliveira. Você tem esse bloco para participar, concorrer a uma pizza do Vila Verde Pizzaria e também a um perfume da Everest Confecções. O sorteio vai ser no final do quarto e último bloco. Quem ganhar poderá tirar o cupom, o Vale Pizza e o perfume também aqui na TV Rio Preto amanhã a partir de 2 horas da tarde. Então ligue e participe. Geni, eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui para a gente poder voltar também nos assuntos, que ainda tem várias coisas aqui para a gente tratar. Aurélia, do bairro Politécnica, você é o engenheiro responsável pela construção do hospital da AMEC, que a AMEC é a construção do Hospital do Câncer em Unai? Não. José Lopes Santana, parabeniza pelo seu trabalho, ele é aqui do centro. A Divina, ela quer saber como que funciona o programa Minha Casa Minha Vida. Você sabe me dizer, sabe responder para ela? Olha, eu poderia falar superficialmente, porque o programa, quem responde por ele é o órgão, a entidade operacionalizadora, que é a Caixa. Não poderia nem mesmo falar pelo programa, né? Mas é um programa de financiamento que veio para facilitar e veio para, vamos dizer assim, atender praticamente todos os segmentos que querem adquirir sua casa própria. Okay. Que hoje, pelo que eu sei, eu poderia informar que desde pessoa com a renda informal ou formal, a partir de um salário mínimo, tem condições de adquirir um imóvel. Então, que é o sonho que é o sonho, de muita exatamente, gente. Que a gente acredita que ele veio para ficar e para atender, vamos dizer assim, cobrir, acabar com o déficit habitacional da população de baixa renda. É o que a gente acredita. Ok. O Haroldo Martins, ele é da Vila São Sebastião. Ele tem uma dúvida aqui com relação ao IPTU, não sei nem se você pode falar sobre isso. Se a pessoa não pagar o IPTU, ela pode perder o imóvel? Olha, aí já é uma questão mais jurídica e ligada ao setor público, né? Eu acho que essa resposta seria para o jurídico da municipalidade. Okay. Não caberia a mim responder. Obrigado. A Irene de Moura, Cidade Nova, ela te pergunta o seguinte: você se refere à cidade de Unai como desorganizada, o trânsito e tudo mais. Por que você acha que chegou a esse ponto? Sim, pelo que eu disse. Infelizmente, a maioria, assim, eu diria que, tirando a capital da República, foi planejada, né?
ou outra, mas a capital de Tocantins, que também foi planejada e outras mais, a maioria nasceu onde? Nas ribeiras de um córrego, de um riacho, e foi crescendo, quer dizer. E os serviços públicos, eles foram sendo implantados a partir da emancipação. E mesmo assim, a maioria, eu diria que a maioria dos municípios, principalmente Minas, nós temos quase 900 municípios, eu conheço alguns, eu diria que os que foram implantados, planos diretores já foram implantados conflituosos, e o Unaí não foge desse aspecto. E pelo próprio crescimento, o Unaí nasceu na beira do Rio Preto, veio crescendo, né? Quer dizer, nós temos um rio fantástico. Se a gente se reportar aí as cidades europeias, como Veneza e outros mais, os rios é um centro turístico, um centro captador de fomentação, é a vida da cidade, né? O Rio Preto é diferente, ele vive relegado ao esquecimento, né? Então, quer dizer, a cidade só foi crescendo em direção ao Paracatu. Como que você vê a questão também do loteamento? Sim, veja só, eu acho que hoje o setor público já tem áreas reservadas para o crescimento do outro lado do rio. E eu acho que a cidade deve crescer mais nos próximos anos para o outro lado do rio em direção, quer dizer, nós já temos aí, visualizando aí, o município tem um loteamento a 7 quilômetros do centro, fantástico, porém sem infra, mas que essa gestão pública hoje já acomodou várias famílias através de programas habitacional via o Ministério da Cidade, tem reserva para mais. Então, eu pessoalmente visualizo que a cidade deve crescer, é uma cidade linda, com um ambiente natural fantástico, e deve repensar, uma equipe aí de urbanista, a sociedade em si deve ser participativa, o plano diretor deve ser repensado, permitir que a sociedade no todo, associação comercial e várias entidades que acomodam. A minha entidade, por exemplo, que é desunida, infelizmente, nós não temos uma associação de profissionais na cidade atuantes, um sombreando o outro, um criticando o trabalho do outro, que infelizmente todo mundo perde. Então, quer dizer, aí a questão central, o carro-chefe que puxa isso aí é a gestão pública, infelizmente. A sociedade no todo deveria estar mais participativa e sendo prestigiada, porque a crítica construtiva, ela faz bem. E muitas vezes, às vezes, eu estou aqui fazendo uma crítica, mas porém construtiva. Eu quero que as pessoas que estejam ocupando um cargo público aí no momento não recebam isso como uma crítica assim, voltada para o profissional que esteja ali no local, acomodado no local nesse momento. Sim, mas que seja para a gente repensar e que a gente possa até mesmo ter, numa oportunidade sequer via uma fundação, uma ONG qualquer, a gente poder contribuir, porque é de interesse da gente, a gente está investindo, quer dizer, eu pessoalmente nasci aqui, gosto, estou sempre aqui, estou fora, mas estou sempre presente. É um mercado que me deu uma fatia, é um mercado que eu tenho uma fatia do mercado, eu estou fora. O cliente me liga, Geni, você foi embora? Não, estou aí presente, eu tenho alguém que trabalha aí comigo, pode procurar, que na hora que eu chegar aí, a gente está sempre fazendo alguma coisa, apesar de um pouco tempo. Ok. O Juninho, ele te parabeniza pelo seu trabalho, ele é aqui do centro também. Luiz Paulo de Oliveira, na sua opinião, a tendência da verticalização continuará por muitos anos em Unaí? Ou esse é esse desenvolvimento poderá gerar problemas futuros para a urbanização? Sim, é como eu disse anteriormente, eu na cidade interior, tipo Unaí, Paracatu, a cidade de porte, não vou dizer assim, nós não estamos ainda num porte médio, eu diria um porte médio de 200, 300 mil habitantes.
um médio maior, tipo Uberlândia, que já tem N problemas, quase que insolúveis, né? Mas é uma das cidades aqui que não conheço, mas que eu tenho boas notícias, que tem uma qualidade de uma gestão pública assim, fantástica em Minas. É uma vizinha nossa, Passo de Minas, que infelizmente eu não conheço até o momento, mas tem boas informações, poderia ser referência, né? Nós temos uma menor no estado, quer dizer, a gente não vê movimentação, até mesmo em cima de programas comuns à região. Eu vou dizer que no final do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos um programa no Ministério do Interior, que era o programa de águas emendadas, que era o Ministério tinha milhões de dinheiro para a recuperação das matas ciliares, disponibilizados para a região, mais de 50 municípios, inclusive o Unaí. Infelizmente, nós não vimos em nenhum momento uma movimentação desses municípios em buscar esse recurso. E isso a gente sabe que existe. Por exemplo, nós somos vizinhos, nós participamos de uma região metropolitana da capital da República. Ok. Jair, nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Eu quero lembrar que as ligações estão encerradas. No final do último bloco vai acontecer o sorteio. GT Automóveis, o seu sonho vira realidade. O melhor financiamento e o preço é bom demais. Na GT Automóveis, o melhor negócio você faz. GT Automóveis e locação de veículos. Rua São José 405, no centro de Unaí. Telefone 3676-6775. Vestibular agendado Facto 2011. O seu futuro profissional depende das decisões tomadas hoje. Venha fazer parte da instituição pioneira no ensino superior em Unaí. Informações 3676-6222 ou pelo site www.facto.br. Facto, qualidade e compromisso com a educação superior. Agora é hora. Você já imaginou ganhar uma moto, uma TV, um micro-ondas, um computador e um carro zero agora em dezembro? Compre seu carnê da 5ª campanha do Abrigo Frei Anselmo e boa sorte! Veja os últimos ganhadores no mês de outubro. Ângelo faturou um micro-ondas. Walter ganhou a 2ª TV 29. Mauro levou um supercomputador. E Eva faturou uma moto zero. Pague em dia sua mensalidade. Anselmo, agora é hora. Promoção 12 anos Mototáxi São Lucas. O Mototáxi São Lucas 3676-5555 é uma empresa especializada em transporte individual de passageiros e encomendas de pequeno porte. Estamos há 12 anos no mercado, construindo junto com Unaí e região a sua história. E neste ano, estamos dando prêmios todo mês. Desta vez, quem ganhou foi Angélica, do bairro Vale Verde, que ligou no 3676-5555 e faturou 12 vales transporte do Mototáxi São Lucas. Ligue você também, 3676-5555 e boa sorte! Primeiro vestibular agendado 2011 do INESC. Venha ser um profissional de sucesso, cursando Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Sistemas de Informação e Engenharia de Produção Agroindustrial. O INESC ainda oferece descontos imperdíveis na matrícula para novos ingressantes. INESC, a certeza do ensino de qualidade, obtendo excelentes resultados do MEC. Primeiro vestibular agendado 2011 é no INESC. Maiores informações 383677-4747 ou pelo site www.inesc.br. INESC, transformando pessoas pela educação. A Conceito Ambientes Planejados tem o prazer de oferecer o ambiente que você quer em sua casa. Conceito Ambientes Planejados.
Rua Geraldo Rios, esquina com a Praça Redonda. Conheça de perto o que há de melhor para a sua casa. Conceito Ambientes planejados do seu jeito. Estamos de volta com o programa Câmera Aberta, hoje recebendo o engenheiro civil e também empresário Geni Souza Oliveira. Eu quero lembrar que as ligações estão encerradas. No final desse bloco, a gente vai fazer o sorteio da pizza e também do perfume. Geni, tem aqui algumas perguntas ainda, que daqui a pouquinho eu faço, porque primeiro eu queria te perguntar o seguinte... como a gente está muito próximo a Brasília, Brasília é um lugar para se investir? Olha, veja só, hoje, nesse programa Minha Casa Minha Vida, que fomentou a construção de milhares de unidades, principalmente Brasília, que tem um entorno altamente expansivo. Vamos citar aí a região do entorno, que constitui cidade de dormitórios. Como exemplo, vou citar o Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas, que tinham uma reserva enorme assim, de terrenos já urbanizados, urbanizados sim, regularizados. Teoricamente urbanizados não, sem infraestrutura, né? Que hoje existe... recursos estão vindo do exterior por aplicadores de países tipo Portugal, Espanha, financiando aí 500 mil unidades, sim, através... Como que eles fazem isso, operacionalizam? Fazem uma relação com um incorporador local, e esses incorporadores estão vindo de São Paulo para o Brasil, que é interessante dizer isso aí, que a gente está relacionando. Ou seja, vale a pena. Vale a pena. Eles estão aplicando e o retorno é imediato, porque estão operacionalizando 500 unidades em 4, 5 meses, 6 meses. São técnicos construtivos altamente mais modernos, empregando menos mão de obra e mais velocidade, aplicando metodologias construtivas, como vou citar exemplo, uma casa pré-fabricada. Que aí nós ainda trabalhamos com um modelo altamente arcaico, que é o artesanal, que é o montar tijolinho por tijolinho e ainda o menor possível para pesar menos na mão do pedreiro. E nós estamos aqui hoje, assim, o país todo com a carência e uma crise de mão de obra em todos os setores, tanto na construção como... em todos os setores, vamos dizer assim. E a gente está vivenciando isso aqui. A dificuldade. Nós temos cidades que vizinhas, vou citar um exemplo, tipo Bonfinópolis, que é uma cidade de 5 mil habitantes, máximo isso, que eu atendi um cliente lá que nós levamos o empreiteiro de Unaí. Paracatu, eu tive essa crise, quer dizer, 3 anos atrás eu tive que levar a pedreiro de Unaí para Paracatu. Lá, entendeu? O Geraldo, ele pergunta, ele é do bairro de Vinéia, ele te pergunta por que você escolheu essa profissão de engenheiro? Porque isso é difícil. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não tinha nada para ser engenheiro. Assim, foi uma escolha assim que eu acho que, pela minha relação mais com a área de ciências exatas, e a minha formação, primeiro, quando eu terminei o 2º grau, que eu acho que é uma crise de todo estudante, a gente termina o 2º grau, a gente pergunta, o que eu sei fazer? Qual profissão que eu adquiri? Não é? A gente tem pela frente o vestibular. Aí ele falou, olha, aí é onde numa fase que você procura a independência econômica. Que profissão? Então, eu acho que eu comecei como desenhista técnico, aprendiz até. Via o Senai. Então eu tive a oportunidade de ver o Senai na época de participar de vários cursos, né, desde leitura de projeto, desenho arquitetônico, vários desenhos, até cheguei a
a participar de um curso de 400 horas de maquete. Certo. E daí eu fui me envolvendo, à medida que eu fui desenvolvendo o trabalho técnico, sobrevivendo, aí, gente, para adquirir a independência, assinar os nossos próprios, ser dono do próprio nariz, aí vem aquela, vou fazer o curso. Sim. Mas vem naturalmente, dentro de uma crise da área que eu acho que... Mas o que me facilitou foi eu já estar dentro da área, participando da área, né? Então foi uma motivação maior. Ok, nesse último bloco nosso tempo é um pouquinho mais corrido. A dona Zélia, ela do bairro Divinéia, ela questiona o seguinte: na hora de financiar uma casa, qual o critério que um engenheiro usa para financiar essa casa? É o engenheiro que usa esse critério? Não, veja só. O engenheiro é um agente prestador de serviço dentro desse processo. Veja só, ele é um profissional dentro desse processo que vai prestar serviço. Agora, o agente operacionalizador, na verdade, que normatiza, é o agente financeiro. Esse sim que vai normatizar ele. Agora, veja só, qual a dificuldade da pessoa leiga adquirir seu próprio imóvel? É dela sair do zero, né? Caminhar e abrir as portas de todas as entidades, ou de todos os processos, descobrir, e ela só vai encontrar dificuldade, é um caminho longo. Porém, hoje aqui, eu estou aproveitando esse programa para vender o meu peixe. Estou divulgando meu trabalho. Ela pode procurar exatamente. Hoje nós temos ofertado no mercado a figura do correspondente com a equipe altamente preparada para orientar, receber o cliente e permitir que ela facilite a vida dela. Vai ter um custo que eu acredito que seria menor do que se ela tentasse economizar esse serviço. Isso acontece nas cidades vizinhas hoje, que a gente desloca daqui até Buritis, fazer uma reunião com 10, 15 pessoas, daí a gente como agente, operacionalizador, vendedor de serviço, a gente vai até a casa do cliente hoje. Quer dizer, hoje está sendo permitido isso. Tem custo? Tem. É alto? Acredito que não, porque... Vamos aproveitar então e falar novamente aí o telefone. Sim, aí eu tenho um telefone, eu vou fornecer um telefone aqui que é um telefone de contato com o rapaz que trabalha comigo, que a gente está inicializando esse processo, mas que a gente, a partir de janeiro, fevereiro, a gente vai ter uma página disponibilizada na internet, onde o cliente pode acessar todos os nossos serviços via internet e fazer o seu pedido, cadastrar e a gente respondê-lo, sim, até mesmo, como eu disse, ir até a sua casa, responder por telefone, lógico, todos esses processos, cada etapa pode ter um custo ou não. Né? E esse telefone é do Roberto, o DDD 38, celular 99554086. Então quer dizer que a gente está simplesmente inicializando a propaganda daquilo que a gente está plantando há 12 anos atrás. Que tem 12 anos que eu já estou no mercado aqui, como eu disse, eu já tenho uma fatia boa, tem trabalhos realizados, que infelizmente quando eu cheguei para cá, o cliente falava, o que você já fez no Unaí? Eu não, veja só, o que eu fiz está em Belo Horizonte, o que eu tenho é fotos, mas se você quiser eu posso te levar lá, né? Quer dizer, hoje não, a gente tem trabalhos realizados, a gente já tem e já tem uma parceria boa, a gente tem como facilitar essa vida desse cliente com custo baixo. Genil, o Tenente Primo, ele pergunta, para lotear o terreno, qual a função do engenheiro? Precisa-se de um engenheiro para lotear um terreno ou não? Sim, veja só. São dois profissionais, o profissional que está habilitado, a gente tem que ver. Eu já fui responsável por um loteamento em Unaí. Hoje eu não saberia dizer se eu poderia ser, não é? Que a legislação pertinente é da prefeitura local. Agora, quem regulamenta as atividades do profissional, se ele está ou não habilitado, são os CREAs, são as autarquias que regulamentam a profissão da área da engenharia. Agora, o que eu posso responder é que eu já fui responsável por um loteamento. Aqui Unaí, do bairro
Primavera. Ok, como que você vê, pra gente, tá chegando já no finalzinho, mas eu queria que você me falasse como que você vê a questão desses loteamentos próximo ao rio, por exemplo, ali atrás da serra, Chácara Rio Preto, Chácara Rio Preto, como que você vê aquilo ali, uma vez que choveu é complicado? Sim, é o que eu disse, foi um pecado do município permitir, eu identifico assim, o que eu tenho convenço, Jacilândia, o bairro o loteamento Rio Preto. O loteamento Rio Preto foi o mais crucial, porque o Jacilândia já veio, ele nasceu naturalmente, porque a cidade nasceu ali, não existia órgão regulamentador, não existia legislação que regulamentava loteamentos em Unaí quando a cidade nasceu no Capim Branco e tal. Então, veja só, agora o loteamento Rio Preto já é uma crítica que eu faço, que eu, ao meu ver, eu acho, se a população do loteamento Rio Preto advogar uma causa junto ao Ministério Público coletivamente, eles conseguiriam ganhar a sua remoção dali, porque é uma área que, na época, não permitiria aquele loteamento. A legislação em si, os critérios, né, técnicos, sociais, aí já é uma questão, já é uma questão política, né? Exatamente. Agora, eu conheço Marabá, vou dar um exemplo aqui na cidade velha do Marabá, na beira na margem do Tocantins, quando há enchente, há inundação, a cidade faz festa. Quer dizer, é uma questão cultural também. Okay. Mas é foco de doenças tipo dengue e tal, mas a cidade, eu morei lá por um período de 2 meses, vivenciei isso. Quer dizer, a cidade toda faz festa, né? Jani, eu quero te pedir ajuda aqui para o sorteio. Uma pizza, também um perfume, a pizza do Vila Verde, restaurante pizzaria, o perfume da Everest Confecções. As fichas estão todas aqui na minha mão. Eu vou pedir para você tirar a primeira, que é para a pessoa que vai levar aí um perfume da Everest Confecções. Vamos ver quem será o sortudo ou sortuda. Geraldo Vieira de Souza. Ele pode passar aqui amanhã a partir das 14h, que ele levou aí para casa um perfume da Everest Confecções. E agora vamos aí na pizza. Mais uma. E a pizza vai para o Pauliran Martins, que é do centro. Ganhou a pizza do Vila Verde. Também pode passar aqui na TV Rio Preto amanhã a partir das 14h. Ok. Jani, eu quero agradecer muito a sua presença nesse bate-papo aqui com a gente, te parabenizar pelo trabalho e sucesso aí na sua empreitada. Não, tranquilo. Eu também quero agradecer o trabalho de vocês, me permitindo até mesmo, assim, responder, que a minha expectativa é de até não dar conta do recado, ter um nervosismo natural, tal, mas foi permitido pela equipe. Foi bem tranquilo. E eu acredito que isso aqui é um princípio também, a gente vai ter outras formas de divulgar o nosso trabalho na região, que a gente já está tendo essa necessidade, formando equipe, nós precisamos, via essa propaganda, conquistar mais clientes e vender um serviço assim com sustentabilidade, né, vamos dizer assim, com qualidade. E eu agradeço muito o mercado, apesar das minhas críticas à cidade, às gestões, eu quero que elas sejam recebidas construtivamente, né? Que a gente quer, a gente está aí participando do trabalho, às vezes até mesmo fazendo assistencialismo, como eu pretendo fazer aqui uma parceria com a fundação local, que ela tem um trabalho fantástico, que está desenvolvendo atualmente um trabalho com materiais recicláveis, e onde eu já participei para alguns setores em Brasília, foi altamente receptivo, que estão focados num trabalho que atualmente tem grande mercado, que são materiais recicláveis, assim, com foco ecológico, né?
Eu vou até dizer o nome aqui da fundação, que tem um trabalho fantástico, toda a cidade conhece, que eles estão desenvolvendo um trabalho na minha área da construção civil, que foi fantástico, que eu já trouxe pessoas de Brasília e ficou assim, babando pela qualidade do trabalho, pela persistência e pela vontade, né? Que é a Fundação Vida. Ok. Né? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela presença. E o programa Câmera Aberta fica por aqui.